Boa noite. Boa noite. Dia das Mães. Um dia que devemos pensar nas mulheres. Embora as mulheres da Bíblia, em sua maioria, são figuras secundárias e sombrias, como podemos observar várias delas no Antigo Testamento, havia aquelas conversadas: Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ruth e Esther. Estas se destacam, cada uma tendo sua própria qualidade distintiva. No Novo Testamento podemos dar lista de outras mulheres. O que chama a atenção é o fato de que sejam as mulheres rainhas ou mulheres comuns, castas ou mãs, suas vidas são retratadas com franqueza, provando que a Bíblia é uma biografia fiel da humanidade. Encontramos no livro do Gênesis o registro da criação especial da mulher. Encontramos esse no primeiro capítulo de Gênesis. Encontramos no versículo 26. E nós lemos: E disse Deus: façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lemos também capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para esta ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Este registro descreve não apenas sua humanidade completa, mas também sua superioridade ao mundo animal que Deus criou. A mulher foi criada para ser a contraparte e auxiliadora do homem. E sendo parte
seu ser mais íntimo, mantém um relacionamento íntimo com ele. Adão, sendo um termo coletivo, a palavra Adão é um termo coletivo para a humanidade. Inclui, então, as mulheres. E, voltando para versículos 26 e 27 do capítulo 1, nós lemos: e disse Deus, façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A mulher é o feminino do homem. Enquanto a alta crítica e a evolução desacreditam o registro bíblico da formação da mulher a partir da costela do homem, como lemos em Gênesis 2, 21 e 22. Gênesis 2, versículos 21 e 22, nós lemos: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, como nós lemos já, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. A passagem enfatiza mais enfaticamente a inseparável unidade e comunhão da vida de uma mulher com a do homem. Como esposa, ela não é apenas ajudante do homem. Versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mas também seu complemento é essencial para a conclusão do seu século. Encontrei algo do Matthew Henry, pregador, teólogo de mais de 100 anos atrás. E ele falou sobre a criação de Eva, e o que ele falou é muito expressivo. Se o homem é a cabeça, ela, a mulher, é a coroa. Uma coroa para seu marido. A coroa de coração, de criação visível. O homem foi refinado em pó, mas a mulher foi duplamente refinada, mais distante da terra. A mulher foi feita de uma costela do lado de Adão, não feito de sua cabeça para governá-la, nem para governá-lo, o homem, nem de seus pés para ser pisado por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegido, e perto de seu coração, para ser amado. Eva, então, era, vamos dizer, o segundo eu de Adão, deveria dele apenas no sexo, não na natureza. A prioridade da criação deu a Adão a chefia, mas não a superioridade. Tanto o homem quanto a mulher foram dotados para a igualdade e para a interdependência mútua. Notamos frequentemente que a mulher supera o homem na capacidade de suportar maus tratos, tristeza, dor e separação. Ao longo da história, o homem, por orgulho, ignorância ou perversão moral, tratou a mulher como sendo muito inferior e, consequentemente,
a escravizou e degradou. Entre muitas tribos pagãs hoje e povos do mundo, a mulher é um mero bem móvel, portador de fardos, sem nenhum direito à igualdade com o homem. Enquanto o mundo antigo era predominante no mundo masculino, a mulher desfrutava de um status em Israel geralmente não experimentado nas outras partes do Oriente. Os judeus, apegados à revelação dada a Moisés sobre os dons, valor e posição legítima da mulher, destacavam-se entre outras nações orientais em manter a mulher em alta estima, honra e afeição. Onde quer que Cristo seja reconhecido como Salvador e sua verdade seja obedecida, a mulher é estimada como a amada companheira do homem, sendo sua confidente e, de muitas maneiras, sua cara metade, sendo a parte do homem. Esta noite quero falar sobre uma das mulheres mencionadas pelo nome do Velho Testamento. Ela se casou com alguém da linhagem de Davi. Não é muito conhecida, mas teve um impacto real na vida de um dos seus reis. O nome dessa mulher era Abi, ou Abia. Conhece essa nome? É interessante, né? Seu nome, na forma curta, significa meu pai, Abi. Mas a forma mais completa, Abiá, como achado, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 9, devemos ir lá rapidamente para ver a outra maneira de escrever o nome dessa. 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Esse é o nome completo, vamos dizer. Versículo 1. Muitas vezes a pessoa tem um nome e a família ou os amigos cortam o nome para ficar mais curto, né? Eduardo, Dudu, né? Ou agora fugiu todos os outros nomes. Versículo 1, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abiá, filha de Zacarias. O que quer dizer Abiá? Meu pai é Jeová. Meu pai é Deus. Meu pai é o Senhor. É interessante. A família, os pais dela, louvando Deus porque tem nascido uma menina. Meu pai é o Senhor, que nos deu essa vida. Então, nós vamos para 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Eu quero ler versículos 1 a 8. E nós lemos: E sucedeu que, no 3º ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar.
e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Eu posso imaginar todo mundo chamando essa menina Abi, portando o nome, né? Abi, meu pai. Mas lembra, todos conheciam o nome e o sentido. Meu pai. E fez Zacarias, aliás, Ezequias, versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustan. No Senhor Deus de Israel, Ezequias confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Interessante o que está escrito sobre esse homem que se tornou rei de Judá, Ezequias. É uma marca da incrível graça de Deus que o rei tão bom e fiel como Ezequias pudesse ser filho de um rei tão perverso como o seu pai Acaz. Tenho certeza de que boa parte do crédito vai para sua mãe, Abia. Nós lemos versículo 2. Versículos 1 e 2 de capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, lembra, a nação estava dividida em duas partes, no norte Israel, no sul Judá. Começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Ela vinha de uma família fiel a Deus. Concluo que seu pai era um verdadeiro homem temente a Deus,
que incutiu em seus filhos a responsabilidade de servir o Senhor e somente a Ele. Lemos acerca da responsabilidade dos pais em Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6. Vamos começar a leitura com o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E nós lemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu gosto de entrar num lar que tem fotos ou versículos bíblicos nas paredes. Por quê? Para relembrar da palavra. O judeu daquele tempo, saindo da casa, hoje em dia tem um negócio que a gente ata na porta, para quando sair ou entrar, está sempre relembrado da palavra de Deus. E dentro desse caixa são esses versículos. E Deus quis que cada família, saindo da casa, lembrasse da palavra e das palavras dos mandamentos de Deus. Andando no caminho, voltando para casa, entrando na casa, deitando-se, levantando-se. É bom a família iniciar juntos o costume, o hábito de leitura da palavra de Deus diariamente. Eu lembro, eu tinha cerca de 8 anos quando meu pai começou a fazer isso. Levantávamos de manhã, sentávamos em redor da mesa na sala de jantar, cada um com Bíblia, e nós lemos um capítulo por dia. E aprendendo de ler, dava tempo para essa criancinha ler um versículo. Era um privilégio. Pouco mais, muitas vezes foi dado a mim o privilégio de ler alguns versículos extras. Oh, como eu fiquei alegre. É a palavra de Deus. Abi foi criado em casa desta maneira. Desta maneira. Foi colocado no coração dela a importância da leitura da palavra de Deus, da importância de obedecer a Deus em qualquer situação. E ela cresceu, ficou moça, chegando a tempo de casamento. Seu casamento com Acaz foi arranjado, como era costume naquela época. O pai de Acaz, Jotão, e também o seu avô,
Uzias, ambos eram reis. Uzias era o rei, o avô de Acaz. O pai de Acaz, Jotão. Esses dois homens foram bons reis e reinaram e serviram fielmente ao Deus de Israel. Então, provavelmente, Zacarias, o pai de Abiá, não via nenhum problema em ela se casar com Acaz. Porém, Acaz, como jovem, era uma pessoa. Como o rei, virou outro. Vamos para capítulo 16 de 2 Reis. Vamos ler versículos 1 a 4. Diz aqui: no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Lembra? Peca era o rei de Israel, da nação do norte. Enquanto que ele estava reinando lá, Jotão, o rei Jotão, faleceu. E então foi coroado um novo rei, seu filho, Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Como Davi, seu pai. 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16. Eu estou lendo agora o versículo 3. Para os que não estavam acompanhando, eu vou ler do versículo. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. O rei Acaz não era um bom rei. Acaz não estava interessado em servir ao Senhor. Acaz era tão idólatra que fez conforme as abominações dos pagãos. Ele praticou o pior tipo de adoração. Sacrifício de humano, ser humano. Ele fez com que um ou mais de seus filhos fossem sacrificados a um falso Deus. Abia e Acaz teve um filho. Acaz tinha muitos filhos, por várias mulheres. E não diz qual era ou quais são esses outros filhos que foram sacrificados. Não importa. Mas Abia e Acaz teve um filho e chamaram-o por nome Ezequias. Ezequias tinha 5 anos quando seu avô Jotão faleceu. E seu pai se tornou rei de Judá.
Suspeito que Abi teve que criar esse menino sozinho. Ela seguiu os ensinamentos de seus pais. Ensinou seu filho, criando a servir ao Senhor. Ezequias se recusou a servir aos falsos deuses do seu pai Acácio. Por quê? Por causa, com certeza, a influência da sua mãe. Eu gostaria que nós abrimos para 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Segundo Crônicas, capítulo 29. Porque vamos aprender mais acerca desse homem. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abiá, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Pensa um pouco sobre o que temos dito. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Entende o que está acontecendo aqui? O templo, o lugar de adoração a Deus, foi fechado antes que Ezequias chegou ao reino. Foi praticado todo tipo de imundícia. Sabe uma coisa? Qual o rei que primeiro começou a virar os corações do povo à idolatria? Foi Davi? Não. Foi quem? Salomão. Aquele rei tão sábio. Mas por ser sábio, não quer dizer que é sempre sábio. Primeiro ano, do primeiro mês, olha, ele está agindo logo. Eu acho que antes que seu pai falecesse, ele já tinha determinado um dia: se Deus tirar meu pai da cena, eu vou reabrir as portas. Eu vou atrás dos levitas, dos sacerdotes, para que eles possam abrir e limpar o local, santificar o lugar, para que podemos louvar ao Deus verdadeiro novamente, abertamente.
voltando para 2 Reis 18, 2 Reis 18, versículo 4 nós lemos: e tirou os altos, quebrou as estátuas. Foi Salomão mesmo que estabeleceu, construiu muitos desses altos, encorajando a construção, a construir mais pelo povo e pelos alguns reis depois dele. Ezequias, o jovem, estava notando tudo. No coração, com certeza, ele estava chorando por causa da incredulidade do seu povo, do seu pai. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, lugares separadas, exclusivas para adoração imoral aos deuses falsos. Fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Vamos falar acerca desse serpente de metal. Para falar dessa, temos que ir para Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Estamos voltando agora para o tempo de Moisés. O tempo de Moisés. Quando foi formado esse serpente, foi formado com um propósito. E o propósito foi dado por Deus. Nós lemos em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos começar com o versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho. Lembra, o povo estava peregrinando por 40 anos. E durante esses 40 anos, vez após vez, virou seus olhos de Deus para olhar outros, servir outros deuses. Mesmo vendo as maravilhas que Deus fazia. Cada dia providenciava o quê? Maná. Bom para comer. Qualquer outro Deus faz isso? Nenhum. Providenciou carne para eles comerem. Lembra, eles estão vivendo no deserto onde não há chuva. Providenciou água diariamente. Onde eles foram, a água seguiu. Desculpe, eu parei de ler. Vamos com o versículo 5. E o povo... Números capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Recusando o que Deus estava providenciando. Negando a existência, mas utilizando.
razão por que eles estão peregrinando? Por que Deus disse 40 anos? 40? O número 40 simboliza juízo. Período de teste, prova. E Deus disse, por causa da incredulidade, cada homem de 20 anos para cima ia morrer antes que o povo podia entrar. Demorou 40 anos para todo esse povo morrer, para que a nova geração podia entrar. E mesmo essa nova geração desobedecia. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por quê? Olha, Deus ama o povo, mas veio castigo por causa da reclusão deles, recusando servir e seguir o seu Deus verdadeiro. Reclamando contra ele. Então, chegou o momento, Deus diz, basta, não aguento mais. Mandou serpentes ardentes para picá-las. E a picada era ardente, doía. Ardia. E era fatal. Por isso, o povo, finalmente, veio a Moisés e disse, havemos pecado. Confissão do pecado. Como nós devemos fazer hoje, 1 João 9. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles estão dizendo qual o pecado que cometeram. Isso é bíblico fazer. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente, que fique parecendo o que está picando, para ser relembrado do castigo. Que está recebendo. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela? Olhando para esse símbolo do seu pecado, podia ser curado. Crendo que Deus ia curá-lo. Tinha que identificar seu pecado como castigo. Deus fez e o povo foi sarado. Quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Uma vez que cumpriu seu propósito no tempo de Moisés, esse serpente de bronze deveria ter sido abandonado e destruído. Em vez disso, depois de muito tempo passar, acabou se tornando outro ídolo para a nação. Isso é o perigo de enfatizar demais os símbolos qualquer, em vez das realidades
que eles pretendem representar. Muitas vezes nós usamos a cruz, símbolo de Cristo, mas muitas vezes a gente está lá orando para o símbolo. E muitas vezes até tem o corpo no símbolo. Não, Cristo já ressuscitou, não está lá. Temos cuidado, tomar cuidado com os símbolos. A serpente foi chamada de Nehushtan. Sabe o que quer dizer isso? Simplesmente um pedaço de bronze, de metal. Notamos, em primeiro lugar, a determinação de Ezequias quando se tornou rei. Abriu o templo, destruiu os ídolos. Em segundo lugar, podemos notar sua fé. Ele confiou somente em quem? O Deus de Israel. Voltando para 2 Reis, capítulo 18, nós lemos versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou. No Senhor Deus de Israel confiou. Ezequias, como criado por sua mãe, confiou tanto em Deus que não houve nenhum rei de Judá antes dele tão piedoso quanto ele. Nem depois dele. No entanto, naquele momento, seu pai era o mais ímpio dos reis de Judá. Tenho certeza, Ezequias foi influenciado por sua mãe, Abiá, e talvez pelo testemunho de seu avô, Jotão, e do seu bisavô, Uzias. Podemos ter certeza de que o profeta Isaías também o encorajou em sua caminhada diante do Senhor. Em terceiro lugar, podemos notar sua segurança. Olha o versículo 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele. Apegou-se ao Senhor somente. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse homem era bem conhecido, bem familiar com a palavra de Deus. Com certeza meditava na palavra de noite. Oh, sim, naquele tempo o Novo Testamento não foi escrito ainda. Os salmos eram conhecidos. A maior parte os profetas, Isaías estava vivo naquele tempo, profetizando. Não foi escrito ainda o livro, mas ia ser. Podemos também ver, versículo 6, sua perseverança. Diz aqui, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Não se desviou de Deus. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Podemos também notar sua obediência. A última parte do versículo 6. E guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Lemos versículo 7 e podemos ver seu êxito. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência.
e se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. Entendeu? Judá estava sendo oprimido pela Assíria quando Ezequias se tornou rei. Ele era o rei da nação, mas tinha outra nação que estava controlando as coisas. Ah, pode ser um rei, pode ser um rei, mas ó, temos tributos a receber de vós. E se a nação fazia qualquer coisa que a Síria não gostava, lembra? Logo, a nação do norte ia ser tomada e levada, tirada da terra por causa dessa desobediência, incredulidade. Onde ia, Ezequias teve sucesso. Assim o Senhor foi com ele, e foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Quer dizer, ele andava cuidadosamente. O que Deus faria, eu faço. O que Deus faria? Já ouviu das pessoas de vez em quando que usa alguma corrente, pulseira que diz o que faria Jesus? Faça. Ele sempre estava em mente. O que faria nessa situação? O que faria Deus? Como que eu devo prosseguir? Por isso ele podia rebelar contra o rei de Assíria e ganhar. E não serviu. Acabe serviu. Estava mandando sempre tributos. Diz que ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias, né, até a cidade fortificada. A nação se expandiu. Houve prosperidade no tempo de Ezequias. Saiu a primação, né? Saiu esses tributos e tudo que estavam pagando a Síria. Por quê? Um rei justo, piedoso. Então, nós temos o testemunho da vida do rei Ezequias, mas não podemos esquecer da influência de uma mãe e como a influência da mãe que a mãe tem. Mães, toma cuidado com seus filhos. O que diz, o que faz, o que ensina. E se tiver qualquer mãe futura aqui, usa a Bia como seu exemplo. E assim pode se tornar a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra, ler o Provérbios capítulo 31, ver sobre o caráter da mulher virtuosa. Sabemos que Abiá era também uma mulher virtuosa. Ó Pai, que cada mulher aqui, sendo mãe, ou que será mãe, se torna uma mulher virtuosa, piedosa, temente a Deus, que obedece, honra a Deus com suas palavras, suas ações, com toda a sua vida.
que, sim, leia a palavra diariamente, para que seja um exemplo para sua família, seu marido, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus.